Há 30 anos, um grupo de espíritas uniam-se e reuniam-se em torno do ideal de fundar uma instituição que cuidasse do idoso desprotegido. A intenção era ajudar aquele que precisava receber uma refeição quente no final do dia para não dormir com fome ou com frio, junto a outras necessidades. As inspirações chegavam e fortaleciam aqueles espíritas idealistas, desbravadores, muitos deles até hoje atuantes na lida espírita. Assim, estes idealizadores foram para o Lar Fabiano de Cristo verdadeiros pilares de sustentação, como ainda continuaram a ser através dos tempos. Depois, muitos outros foram chegando para dar continuidade ao trabalho. O lar foi fundado no dia 1º de setembro de 1976, com sede própria situada desde então na Rua Barão de Santa Tecla 624, no centro de Pelotas. A partir daí, não deixou de dar assistência material e espiritual aos idosos que foram chegando em maior número, atraídos pelo amor que recebiam. Hoje são muitos os que recebem, muitos os que doam, muitos os que vêm estudar, esclarecer-se, consolar-se. Contudo, a grande tarefa é a evangelização de seus espíritos. O mentor espiritual do lar é Fabiano de Cristo. Atualmente, alguns fundadores do lar reúnem-se, mas agora para relembrar e contar esta história. A história do surgimento desta casa de amor, desde a sua idealização. Seu começo, em setembro de 2006, possivelmente passamos a folhear página por página. O livro surgirá em comemoração da Casa da Sopa, como muitas vezes foi chamada por alguns beneficiados dela. Aguardaremos. Alegria que mais uma vez nós os recebemos aqui no nosso querido Lar Fabiano de Cristo para assistirmos mais uma palestra promovida pelo nosso departamento doutrinário aqui do nosso lar. Então, os trabalhadores dessa casa, a direção, todos nós agradecemos o carinho de vocês, a presença de vocês e o auxílio tão carinhoso que sempre prestam ao nosso lar. Eu vou pedir agora, então, para a nossa querida vice-presidente, Dona Marfa, fazer a prece de abertura dos nossos trabalhos e logo após, então, eu farei a apresentação do nosso palestrante. A nossa prece só pode ser de gratidão, né? De agradecimento por esta casa, por esses 30 anos de trabalho, lamentando até que o nosso salão seja tão pequeno, né, para que pudessem todos ficarem muito melhores acomodados. Mas é aquele pedido sempre a este mentor amigo que esteja conosco, que proteja o nosso amigo Sérgio, que ele possa, como sempre, trazer a sua palavra agradável, amorosa, esclarecedora, mais uma vez, né, aqui conosco. Então, a nossa presidente me recomendou que eu fizesse uma prece curta. Então, é a gratidão dos nossos espíritos e que todos nós possamos usufruir desta noite, né, de banquete espiritual. Que a paz nos envolva. Obrigada, minha querida. Então, nosso palestrante de hoje é o companheiro Sérgio Luiz da Silva Lopes. O Sérgio é médico psiquiatra e psicoterapeuta. Ele é expositor espírita pela Liga Espírita Pelotense e também pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. É um querido trabalhador do nosso lar Fabiano de Cristo e atualmente está na presidência da Associação Médica e Espírita de Pelotas. Meu querido, é contigo. Jesus te abençoe. Prezados amigos, o tema da noite proposto, a ciência da paz. No ano de 1958, André Luiz antecipava-se à ciência na obra Evolução em Dois Mundos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ele já afirmava que a civilização humana
conta já com 200.000 anos. O ser constituído de razão, de pensamento lógico, é exatamente o homem que nesse período de 200.000 anos já habita o planeta Terra. Mas para que chegássemos até os dias de hoje, a natureza precisou, desde os primeiros elementos da vida na Terra, até que pudéssemos estar aqui reunidos para indagarmos acerca de questões importantes do nosso interesse, a natureza precisou, desde os primórdios do sílex, das primeiras organizações primitivas da vida, de 1,5 bilhão de anos. Nós não temos como imaginar o que seja 1,5 bilhão de anos. Jesus habitou o planeta há mais de 2.000 anos. Estamos no planeta há mais de 200.000 anos. E a vida na Terra, provavelmente desde os seus primórdios, há mais de 1 bilhão de anos. Significa dizer que a natureza, ela não tem pressa. Para que as formas venham se diferenciando e possamos chegar a esse momento, na imensidão dos tempos, a natureza, a obra divina do Criador, não teve pressa. As florestas crescem sem fazer barulho. Os elementos da natureza se modificam sem ruídos. As estações do ano vão se modificando de forma gradual, quase que imperceptível. A natureza opera o seu milagre da vida no decurso dos milênios, calmamente, de forma tranquila, sem pressa. E nós, seres humanos, para empreendermos o nosso processo evolutivo, para que realmente nós possamos evoluir, nós não podemos ter pressa. E daí o tema, a ciência da paz, que poderia ser traduzida também por um jogo de palavras. Ciência da paz. Paciência. A paciência é a ciência da paz. Mas não conforme nós acostumamos a entender a questão. Porque quando falamos em paciência, nós imaginamos que paciência é esperar sofrendo, é fazer um sacrifício. No entanto, paciência é a ciência da paz. É esperar mansamente, esperar naturalmente, esperar tranquilamente. Nesse sentido, nós vivemos um contexto absolutamente adverso às melhores condições para nós desenvolvermos a nossa paz. Pois que vivemos num ambiente apressado, agitado, de muitas exigências, o nosso ritmo mental é um ritmo acelerado demais, através das preocupações, das exigências da vida moderna, dos nossos problemas habituais, das nossas angústias. Estabelecemos um ritmo que não é o melhor à nossa saúde mental, à nossa harmonia e ao nosso equilíbrio.
Então nós necessariamente precisamos falar sobre a paz. Porque a paz tão almejada no planeta, que todos nós desejamos, não se estabelecerá se ela não começar dentro de nós. E dentro de nós significa dizer no contexto em que vivemos, no universo em que estamos inseridos. Nesse sentido, precisamos recorrer a alguns conhecimentos da sabedoria humana, das inspirações de todos os tempos, começando pela sabedoria maior, do maior mestre que a humanidade já teve oportunidade de receber no seu solo, que foi Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos, o maior filósofo, o maior cientista, o mestre dos mestres. Dirá Jesus, numa das suas mais célebres passagens, que provavelmente ainda ecoam no cosmos, suas palavras, quando ele pronuncia no Sermão da Montanha o código moral evolutivo da humanidade. Conhecido como o Sermão das Bem-aventuranças, estão ali sintetizados todos os passos que precisamos empreender para evoluirmos para a paz. Nas suas primeiras duas bem-aventuranças exaltadas pelo Mestre, ele irá destacar duas virtudes que eu quero chamar a atenção para a nossa reflexão. As duas virtudes necessárias para a paz. A primeira das bem-aventuranças é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus chama os pobres de espírito os humildes. Contrariamente à expectativa da sociedade da época, que continua a ser a mesma expectativa da sociedade atual, não são bem-aventurados aqueles que são poderosos, aqueles que têm êxito, aqueles que têm sucesso, aqueles que têm recursos. Não. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Porque será que Jesus, quando vai inaugurar a sua sabedoria maior, irá colocar exatamente nos humildes aquela virtude necessária para o crescimento evolutivo? Somente os humildes são capazes de darem o passo do autoconhecimento. Dificilmente o indivíduo orgulhoso, o indivíduo prepotente, o indivíduo vaidoso, ele olha para si mesmo. Somente aquele que é simples, aquele que é puro de coração, aquele que é humilde, é que tem a coragem de olhar para si e ver os pontos que ele precisa se modificar. E observem que interessante. Estamos falando sobre paz. Um dos motivos de nós não termos paz é exatamente a ansiedade. Quem tem ansiedade não tem paz. Para que o indivíduo vença a ansiedade, ele precisa dessa primeira virtude, da humildade. Por quê? Porque muitas vezes a ansiedade, ela é fruto de uma tentativa do indivíduo ser mais do que é. Típica do indivíduo orgulhoso. O indivíduo vaidoso, o indivíduo dos nossos dias é aquele que procura apresentar, é aquilo que ele tenta parecer. Não é suficiente ser. Não é suficiente ele ter o próprio tamanho, as suas medidas. Ele precisa ser mais.
E nós temos um grande apelo nesse momento da cultura da sociedade humana ao êxito. Você precisa ser grande, você precisa ser feliz, você precisa ter sucesso, você precisa ter conquistas. Isso é um chamado para o orgulho, para a vaidade. É a cultura do êxito. É uma doença. Porque gera ansiedade. Se nós somos pessoas comuns, não é o suficiente. Nós precisamos ser mais. Nós precisamos ser felizes. Nós precisamos de poder. Nós precisamos de dinheiro, mais. Nós precisamos de sucesso. Nós precisamos de beleza. Nós precisamos de conquistas amorosas. Nós precisamos ter apogeu na glorificação das coisas do mundo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Desses é o reino dos céus. Por que dizia o grande psicólogo? Porque ele sabia que se o indivíduo não se tranquilizar quanto à sua própria natureza, às suas capacidades espirituais, ele entra em ansiedade e perde a paz. Então estamos vivendo um momento extremamente delicado, em que é viável que procuremos o conforto, que procuremos melhorar a nossa vida, mas não podemos entrar num ritmo alucinado de buscas que estão sempre além das nossas possibilidades concretas. Paciência. A ciência da paz. O que somos, na maior parte das vezes, já é mais do que suficiente. Quantas pessoas encontramos todos os dias envergonhadas da sua própria condição? Envergonhadas dos seus recursos, envergonhadas da sua origem, envergonhadas da sua altura, do seu peso, da sua profissão, da sua cor da pele, dos pais que tiveram, do lugar onde nasceram, dos recursos que têm, do que conquistaram. Sempre parece pouco. Precisaria, parece que para ela ser mais feliz, que tivesse muito mais do que isso. É como vivemos. E a felicidade e o sucesso não podem ser procurados. O grande erro da sociedade materialista é buscar a felicidade como objetivo principal. Toda pessoa que buscar a felicidade como objetivo principal não a encontrará. Porque acontecerá com ela aquilo que acontece quando nós desejamos muito uma coisa. Quanto muito a gente deseja uma coisa, mais parece que ela foge da gente. A felicidade, assim como o êxito, tem que ser um efeito colateral de uma busca maior. Quando nós estamos envolvidos num trabalho maior, é muito frequente que a felicidade aconteça como um efeito colateral, aconteça como uma consequência natural. Antes necessário procurássemos a paz, a ciência da paz. Desenvolvermos dentro de nós os recursos necessários para nós nos tranquilizarmos. Porque senão, nunca será suficiente tudo o que tivermos. Duas amigas, uma conhecida minha, me disse um dia que não estava satisfeita com o seu peso. Não sei se isso acontece com vocês, mulheres aqui, mas algumas mulheres que eu conheço não estão satisfeitas com o peso. Assim como alguns homens não estão satisfeitos com a sua profissão, com o seu dinheiro, com o seu trabalho. E ela estava um pouco gordinha, e ela encontrou uma amiga dela, e caiu na felicidade de dizer para ela: olha, eu estou me sentindo meio gordinho, estou acima do meu peso. E a grande amiga dela não perdeu tempo e disse para ela assim: olha, tem uma conhecida minha que estava um bagulho. E olhou para ela, né? Mas tem jeito, porque ela foi para uma academia e 3 meses depois ela estava ótima. Tu deves ir também para uma academia, porque daqui a uns 6 meses tu vai ficar bem também. Vocês imaginem a amizade, né? É amiga, super amiga. Então, assim, né? Imagine. O que aconteceu com ela? Ela ganhou uma alternativa, quem sabe, para ficar menos embagulhada, né? Mas ela perdeu a paz.
Porque provavelmente naquele momento ela entrou em ansiedade de uma busca acima daquilo. Não que a pessoa não deva procurar melhorar fisicamente, ou ter saúde, ou até poder, pela sua autoestima, melhorar fisicamente, não é isso. Mas vejam que por trás de uma mensagem, de uma busca, pode estar desenvolvendo um outro problema, aonde naquele instante a pessoa perde a paz. A primeira virtude é a humildade. Qual é a segunda virtude que Jesus exalta? Bem-aventurados, a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Que terra? Se nós perguntássemos para Jesus nos dias de hoje, qual terra, mestre, que os mansos herdarão? Herdarão o seu próprio território, a terra interior, principalmente. Porque quem é manso possui o território interior. Quem é ansioso é possuído pelo território exterior. Se a pessoa já tem humildade, ela se tranquiliza. Bem-aventurados os mansos, porque esses possuem-se a si mesmos. Então a humildade e a mansuetude são os ingredientes iniciais para quem queira desenvolver a paz interior. E uma das coisas mais difíceis a que nós podemos tentar desejar alcançar é exatamente essa mansidão dos nossos espíritos, da nossa alma. Porque todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos sujeitos às nossas emoções e, portanto, às nossas reações. Antes de nós possuirmos o nosso território por nós mesmos, nós precisamos empreender a grande jornada dos relacionamentos. Ninguém consegue se desenvolver se não se relacionar com os outros. E aí está o grande desafio da paz. Nós nos relacionarmos uns com os outros e conservarmos a ciência da paz. Perto de Tóquio, vivia um grande samurai. Já idoso, ele era conhecido como um guerreiro que jamais havia perdido uma luta. Até aqueles dias. Mas já tendo abandonado as artes marciais em sua prática, ele optou em ensinar Zen para os seus discípulos. Perto dali, em passagem por aquela localidade, um jovem guerreiro, conhecido pela sua falta de escrúpulos, também era conhecido como alguém que jamais houvera perdido uma luta. Só que ele, diferente do mestre, não tinha uma técnica de paz. Ele usava a chamada técnica da provocação. E como ele havia ouvido falar daquele mestre que nunca havia perdido uma luta, ele resolveu desafiar o mestre para uma batalha. Ele era um lutador provocador. Como que ele fazia? Antes da luta, ele começava a provocar o seu oponente, através de insultos, de agressões e de ofensas. No momento em que seu oponente perdia a paciência, exatamente por ele ter uma grande habilidade, ele, em contragolpe, neutralizava o ataque daquele que, alterado na sua paz de espírito, dava o primeiro golpe. Os discípulos do mestre, do grande samurai, tentaram dizer para ele que ele não precisava ir para essa luta, não tinha mais o que provar. Mas ele aceitou o desafio. Reuniram-se na praça, os alunos, a população local. O mestre se colocou diante do jovem guerreiro e este começou a provocá-lo.
a ofendê-lo. Atirou-lhe pedras, insultou-o, cuspiu-lhe no rosto, ofendeu os seus ancestrais. E o mestre continuava impassível, sem nenhuma alteração. Passaram-se muitas horas. O final da tarde chegou, sem que o jovem guerreiro conseguisse aquilo que pretendia, que era provocar a reação no velho samurai. Ele, jovem, já cansado, sentindo-se humilhado por não poder lutar, chamou o mestre de covarde, virou as costas e foi embora. Os discípulos chegaram até o seu mestre e perguntaram para ele: Mestre, como tu pudesses suportar os insultos, nos envergonhando diante de todos nós? Não te defendeste? Ficaste numa atitude covarde, passiva, aguentando todas essas humilhações? Por nós já o teríamos atacado. Tu não esboçasses nenhuma reação. Se alguém chega a vocês com um presente e oferece para vocês, mas vocês não aceitam, a quem continua pertencendo esse presente? A pessoa que trouxe o presente. Assim também com os insultos, com as injúrias e com as ofensas. Se alguém chegar até vocês e oferecer uma provocação, uma atitude emocional de ofensa, mas vocês não aceitarem, ela continuará pertencendo àquele que a trouxe. O grande problema nosso, na nossa vida, é exatamente que nós funcionamos muito mais pelas reações que temos do que pelas ações que podemos ter a partir do nosso mundo interior. A irritabilidade, a raiva, a cólera são, sem dúvida, dos principais ingredientes que nos levam a perder a nossa paz. Quantas vezes nós perdemos a paz exatamente porque recebemos uma ofensa e passamos a funcionar a partir daquela onda de pensamentos e emoções alterados da pessoa. Aliás, nós somos especialistas em perdermos o nosso equilíbrio a partir dos sentimentos dos outros. E cá para nós, não existe nada mais contagioso do que a raiva. A gente está caminhando na rua, estamos passando por um grupo de pessoas que nós nem conhecemos. E um ofende o outro e a gente vê. De repente a gente está parado do lado, já tomou partido, e se facilitar a gente entra na briga. Não é assim? Às vezes a pessoa vai embora e a gente fica brigando no lugar dela. No trânsito é muito comum isso aí, né? Uma pessoa xinga a outra, o terceiro toma as dores, se mete na briga, fica brigando, quando chega em casa depois se dá conta que comprou uma briga que não era sua. Não existe nada mais contagioso do que a raiva, do que a irritabilidade. O que acontece quando nós entramos no mecanismo da perda das nossas reações, da perda dos nossos pontos de equilíbrio, da nossa harmonia? Acontece que nesse momento nós saímos de um estado mental de mais equilíbrio para um outro de desequilíbrio. É por isso que Jesus, quando dizia: quando baterem na tua face direita, oferece também a outra. Muita gente não entende o que o grande psicólogo dizia, achando que era uma atitude de covardia, ou de submissão, ou de passividade. Quando Jesus diz, oferece a outra face, ele está dizendo, oferece a face da consciência. É a face de uma reação diferente daquela que a pessoa está esperando dela.
significa dizer que a pessoa ondula em AM e nós respondemos em FM. Responder dentro de uma outra linguagem, na linguagem da consciência. É assim que na linguagem da consciência nós precisamos estar desenvolvendo dentro de nós já atributos de espiritualidade. Porque o natural de todos nós é exatamente nós respondermos dentro da linguagem humana, da linguagem comum, da linguagem habitual dos indivíduos, que passam muito mais tempo a partir das suas reações do que procurando empreender uma linguagem nova. E a doutrina espírita propõe um exercício de desenvolvimento de valores morais para que a gente possa pensar a vida dentro de uma outra dimensão diferente daquela dimensão tão conhecida por nós das coisas do nosso dia a dia. Algumas patologias médicas são muito conhecidas exatamente por funcionarem a partir da irritação. E gostaria de chamar a atenção de vocês de uma delas, que se chama a distimia. É um tipo de depressão crônica, que a pessoa tem desde pequena, que a pessoa vem carregando durante toda a sua vida e que ela não se dá conta. É a do indivíduo mal-humorado, daquele indivíduo considerado antipático. Não sei se vocês conhecem. É aquela pessoa que quando a gente encontra segunda-feira de manhã diz assim, bom dia! Ela diz assim, só se for para ti. Porque eu não vejo nada, né, de tão bom dia, porque eu só vejo crime, o tempo está cada vez pior, e começa a colecionar situações negativas. O indivíduo distímico é aquele mal-humorado. Quando acontece alguma coisa boa, ele não consegue sorrir muito bem. Ele dá um sorriso amarelo, meio como um favor. Como aquela pessoa que diz assim, as coisas não estão muito bem, né? Ele diz, mas vai piorar. Está achando ruim? Mas vai ficar muito pior. Você não viu nada. Isso é o início do fim. Se não viu nada, vai piorar mais. Muitas dessas situações vão precisar, inclusive, de ajuda médica. São pessoas que não conseguem ser diferentes já, porque estão muito acostumadas, já têm uma tendência a reagirem sempre dessa maneira. E em muitos casos, a pessoa vai precisar de uma ajuda profissional exatamente para, trabalhando os seus aspectos da neurotransmissão cerebral que estão alterados, muitas vezes conseguirem ter respostas que até então não estão conseguindo. Mas é muito aconselhável também a uma pessoa que funcione dessa maneira, que ela se preocupe com algumas alternativas de ajuda espiritual. Porque por trás de um indivíduo que está acostumado a reagir através da irritação, da intolerância e do mau humor, ele esteja acompanhado por espíritos desencarnados de baixo teor vibratório, que levam ele a ter cada vez mais pensamentos negativos e reações sempre cada vez mais perturbadas. É aquela pessoa que quando nós nos aproximamos dela, nós temos uma perda energética, porque é aquele indivíduo pesado, é aquela pessoa que está sempre para baixo, é aquela pessoa que carrega com ela uma multidão de desencarnados sofredores. E aí a doutrina espírita, ela é pródiga nos benefícios que pode oferecer para esse tipo de situações, que são os trabalhos espirituais, o ambiente da casa espírita e o grande código de reforma íntima que ela propõe para que o indivíduo, se transformando de dentro para fora, ele possa empreender a grande viagem em direção à paz. Nas perturbações espirituais, nós sofremos a ação de pensamentos de desencarnados. São indivíduos que não percebem, mas que estão sob a ação de mentes enfermiças que levam sempre a pensamentos cada vez mais negativos.
na caminhada pela paz, quando estamos com processos de perturbação emocional e espiritual, de sintonia inferior, nós perdemos o controle dos nossos pensamentos. Outro grande problema, outro grande entrave da nossa vida, não termos o controle dos nossos pensamentos. Quantos de nós não conseguem encostar a cabeça no travesseiro de noite porque não conseguem parar de pensar nos problemas? Quantas pessoas não conseguem dormir porque estão sempre pensando ou numa preocupação de alguma coisa que ainda não aconteceu ou que está por acontecer e que provavelmente nunca vai acontecer? Porque está provado que a maior parte das coisas que nós nos preocupamos nunca acontecem. Nós nos preocupamos em vão. Ou estamos atribulados por coisas que já aconteceram, que não existem mais, mas que continuam acontecendo na onda repetitiva do clichê mental das nossas ideias, dos nossos pensamentos que não param nunca. Quando uma pessoa não consegue parar de pensar, ela está doente. O saudável é que a gente consiga se preocupar com as coisas que estão ao nosso alcance e que nós temos que ter a responsabilidade de resolver. Mas quando nós avançamos e dedicamos mais tempo do que devemos para questões que já estão fora da nossa possibilidade, isso já indica perturbação dos pensamentos e do campo emocional. Perdemos a paz. E é provável que nesse momento estejamos sob a ação de desencarnados que estão estimulando, incentivando pensamentos continuados, como um gravador que fica tocando sempre o mesmo refrão na ordem dos nossos raciocínios. Então é assim que os cuidados espirituais são indispensáveis, através das várias terapias espirituais a que a doutrina espírita nos oferece, desde a oração, a fluidoterapia, o estudo da doutrina espírita, a frequência numa casa espírita. Num momento como esse, por exemplo, em que estamos falando de um assunto de ordem superior, tenham a certeza que estão sendo trabalhados os pensamentos de cada um de vocês pela espiritualidade presente. No campo a que estamos vinculados, harmonizando as nossas condições, nos reequilibrando no caminho de volta à ciência da paz. É por isso que nós não cansamos de aconselhar os exercícios espirituais, as práticas espirituais, assim como a atividade física também. Porque hoje já se sabe que muitas vezes, para nós conseguirmos mudar um pensamento, uma atividade física é uma opção muito boa. Quem faz exercícios físicos sabe que muitas vezes, depois de um dia de atribulações, em que nós estamos com a mente cansada, uma atividade física ela é capaz de alterar os nossos pensamentos. A gente fica cansado fisicamente, mas descansa do cansaço mental. Então são indicações que podem ser úteis para práticas capazes de resolverem problemáticas a que estamos sempre sendo alvos de nós mesmos nas perturbações dos nossos próprios desequilíbrios. No momento em que permanecemos irritados, irados, nós estamos dando a matéria-prima para desenvolvermos as mágoas e os ressentimentos. Uma pessoa irada, uma pessoa irritada, uma pessoa que permaneça em estado de cólera, ela facilmente será uma pessoa que vai se magoar com alguém. E quem de nós não se magoou um dia com alguém? Um dos maiores ensinamentos de Jesus em benefício da paz
na psicologia do Evangelho, é o perdão, que é a capacidade que nós temos que desenvolver para superar as mágoas que guardamos. A maior parte das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos, nasceram de momentos de ira e de irritabilidade exagerada quando perdemos o controle das nossas expectativas em relação a alguém ou a alguma situação. E ali retivemos, fixamos mágoas, ressentimentos. A maior parte desses ressentimentos já estão inconscientes. Nós já nem lembramos mais deles. Tem muita gente que lembra. Tem muita gente que diz assim, eu nunca mais esqueci aquilo que o fulano me fez. E pode ter a certeza que naquele momento, porque tem gente que chega a ter orgulho de dizer isso, né? Eu não esqueci. Porque isso aqui é coisa de família. Faz uma coisa comigo, eu não esqueço mais. Tem gente que se orgulha de dizer isso, né? Só que não se dá conta que naquele momento perdeu a paz. Porque ela já não está mais no presente. Ela continua vivendo no passado. Ela continua ressentida. Ressentimento, pelo termo, significa sentir de novo. Ressentir, sentir novamente, sentir outra vez. Ou seja, continua no passado, não está mais no presente. Quando nós não conseguimos ultrapassar um fato negativo, nós ficamos com um veneno dentro de nós. Às vezes a pessoa ela nem se dá conta mais que aquilo aconteceu. O indivíduo ressentido, ele continua dentro daquela mesma faixa que ele não consegue ultrapassar. E cá para nós. Será que todos nós temos condições de avaliar, de julgar as situações tranquilamente e dizermos, no plano da nossa consciência, que todas as nossas mágoas, todos os nossos ressentimentos, nós temos absoluta razão de estarmos sentindo? Será que aquele fato, aquela ofensa ou aquela injúria que sofremos realmente se deu daquela maneira? Será que aquela pessoa que nos tirou a paz realmente foi responsável por termos perdido a paz? Ou será que nós é que somos os grandes responsáveis por não conseguirmos ver as situações da maneira como realmente as situações aconteceram? Todos nós. Guardamos em algum momento dentro de nós alguma irritação, alguma ansiedade, alguma mágoa, e temos alguém para perdoar. A essa altura da palestra vocês já devem estar se perguntando, pois é, tudo isso é muito bonito, né? Mas será que a gente consegue fazer isso mesmo, né? Porque na prática nós ainda não conseguimos executar todo esse planejamento, essa cartilha de bom proceder e de dicas ideais para a saúde. É verdade, né? É verdade. E isso aqui não é curso para santo, né? Não é curso para santo que nós estamos dando. Nós estamos apresentando um modelo a partir de uma colocação que a doutrina espírita exalta, que é a colocação de Jesus, como o caminho ideal para nós alcançarmos planos mais plenos da nossa evolução. Sem dúvida, se uma pessoa chega e pisa no nosso pé, a nossa reação natural é a raiva. Não é? Comigo é. Eu não sei com vocês, talvez vocês sejam mais evoluídos. Mas dificilmente uma pessoa pisa no pé do outro e o outro diz assim, muito obrigado. Porque eu sou espírita, e eu quero te agradecer. Porque nesse momento tu está sendo um instrumento da evolução, da minha evolução. E ele é tomado de uma onda de fraternidade, né? Agora vejam que interessante, é natural que o indivíduo sinta a raiva. Mas isso é completamente diferente de ele passar a funcionar por o resto do seu dia e o resto dos seus dias a partir da raiva. É muito diferente ter um sentimento ou uma sensação
e ele passar a viver em função daquele sentimento. Vamos pegar esse mesmo exemplo. Uma pessoa pisa no meu pé. Eu olho para o lado e tenho raiva. Mas se eu olho para o lado e vejo que ele é cego, o que acontece comigo naquele momento? Imediatamente, eu mudo o meu estado emocional, porque eu compreendo que ele fez aquilo sem ver. E eu posso estar sentindo raiva ainda, mas a raiva vai se dissipar para a compreensão. É um estado de consciência. Quando a gente olha uma pessoa que é cega, a gente compreende. Mas podemos perguntar, uma pessoa que nos machuca, que nos ofende, que nos agride, ela não é cega também? Quando Jesus propõe o estado de consciência superior, ele propõe que aquele que agride, ele não vê. Lá está ele, ao final da sua vivência material junto conosco, quando ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabia Jesus que aqueles que o agrediam eram exatamente como cegos que pisam no nosso pé, sem ver. Mas é exatamente nesse momento em que vamos nos dando conta de que os estados mentais das pessoas variam, é que nós precisamos desenvolver alguma coisa dentro de nós diferente da do indivíduo comum, para termos dentro de nós uma nova ciência, diferente da ciência comum do conhecimento ou das coisas habituais. A ciência da paz. Uma moça estava no aeroporto e, como faltava 2 horas para que ela pegasse o seu avião, ela foi até uma lancheria e comprou um pacote de bolachas e mais uma revistinha. Pegou o pacote de bolachas e se dirigiu até uma sala de espera, aonde estavam várias poltronas, uma do lado da outra. Tinha 2 poltronas vazias e logo a seguir um rapaz sentado. Ela sentou-se, deixou uma poltrona vazia entre ela e o rapaz, pacote de bolachas sobre a poltrona vazia, abriu o pacote de bolachas, começou a ler a revista. No momento que ela pegou a primeira bolacha para comer, ela percebeu pelo canto do olho que logo depois que ela pegou a primeira bolacha, o rapaz também foi ali e pegou uma bolachinha para ele. Ela achou que não tivesse visto bem. Que petulância! Essa bolachinha é minha! Aí ela foi de novo, pegou a segunda bolacha, o abusado foi lá, pegou a segunda bolachinha também e assim foi indo. À medida que ela pegava uma bolachinha, ele pegava uma bolachinha. Ela naquele momento pensou em agredir, né? Que petulância, que ousadia, o que ele está pensando que ele é? Mas alguma coisa fez com que ela não reagisse. E assim foi ela. Uma bolachinha para ti, uma bolachinha para mim. E aí aconteceu uma coisa fantástica. Esvaziou o pacote de bolachas. E sobrou uma última bolachinha. Aí ela pensou, eu não acredito que ele vai pegar essa bolacha, porque a penúltima tinha sido ela que tinha comido. Aquela, pela ordem, era dele. Mas o pacote era dela. Você sabe o que ele fez? Ele pegou a última bolacha, partiu a metade, deixou a metade dentro do pacote e comeu a metade dele. Ela pegou a metade dela, comeu, levantou, fez aquele olhar cristão de fraternidade que a gente está acostumado, né? Olhou para ele, teve vontade de dizer isso tudo que vocês estão pensando, não disse e foi embora porque já estava na hora do avião. E aí entrou naquele processo mental
que a gente conhece bem, do pensamento. Mas como existe gente má no mundo, como existe gente abusada, por isso que o nosso país não vai para frente, porque na verdade existe gente assim e ficou, lógico, né? Aquilo que era para ser uma viagem tranquila, em vez de ela curtir uma viagem do avião, ela passou a ficar naquele pensamento ruminativo, porque não sei se vocês se deram conta que depois que acontece a gente começa a pensar assim, mas eu devia ter dito isso, eu devia ter falado aquilo, eu devia ter... Bom, aí ela já estava dentro do avião, a senhora não pôde voltar para fazer tudo aquilo que ela pensou. Quando ela foi colocar as bolsas dela no compartimento de bagagens, ela viu que estava aberta a bolsa dela. E quando ela foi fechar, ela percebeu que estava lá o pacote de bolachas dela fechado. Peraí, vamos revisar. Rebobina a fita. Quando ela saiu do balcão, ela achou que tivesse tirado o seu pacote de bolachas e colocado do lado da poltrona. Na verdade, o rapaz já estava comendo o pacote de bolachas dele, que por coincidência era da mesma marca que o pacote de bolachas dela. E ela, na algareação, ela começou a ler, viu o pacote de bolachas, e ela começou a comer as bolachinhas dele. O pacote de bolachas era dele, o dela estava fechadinho. Com uma diferença. Ele, em nenhum momento, ficou chateado quando viu que ela pegou a bolacha do pacote dele. E para que ela não ficasse constrangida, ele foi deixando que ela pegasse uma e ele pegava a outra. E ainda fez a caridade de, ao final, dividir a última bolachinha. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Mas será que o pacote de bolachas da vida da gente, quando a gente fica alterado com os outros, realmente é nós? Será que a gente não esqueceu de nada? Às vezes a gente tem certeza que a gente tem razão. Mas será que a gente não está comendo as bolachinhas dos outros? Com uma diferença, que ela naquele momento não pôde mais deixar o avião para ir até lá pedir desculpas para ele. E provavelmente nunca mais irá encontrar aquele homem que foi o homem que foi caridoso com ela. Podia ter sido virado até namorado, né? Acho que ela perdeu uma grande oportunidade. Viu? Que a diferença entre o inimigo e a alma gêmea pode ser um pacote de bolachas. Se a pessoa pensa que é seu, vira inimigo. Mas se pensar que é do outro, pode ser até um namorado. Então, vale a pena que a gente olhe muito bem para a gente. Porque tenham a certeza. Se nós realmente temos razão nessa existência de ficarmos transtornados, perturbados, irritados, encolerizados, indignados com os outros, aquilo que nos acontece na razão das várias existências não começou ali. Já começou num outro momento, em outras existências, quando ali sim nós realmente nos equivocamos, nós nos perturbamos e nós fomos os grandes agentes, os algozes da perda da paz de alguém. Quando nós não perdoamos, quando nós não conseguimos ultrapassar os pontos de limitação das nossas próprias fraquezas, nós adoecemos e nós nos perturbamos. Então, quando Jesus nos orienta a perdoar 70 vezes 7 vezes, Ele está nos dando um ensinamento fundamental de psicologia moderna para que a gente alcance a ciência da paz. A pessoa que não perdoa é uma pessoa que adoece. É uma pessoa que acaba desenvolvendo dentro de si perturbações. Quando nós não perdoamos,
nós permanecemos com um veneno dentro de nós. E segundo um autor, a pessoa ressentida é igual uma pessoa que toma veneno e fica olhando para ver o que acontece com a outra. Ela permanece com o interior do seu mundo afetivo perturbado e funcionando em níveis que não são os ideais para alcançar a sua plenitude na ciência da paz. O que fazer, então, para que a gente consiga ultrapassar esses limites? Estamos falando de perdão. E estamos falando de perdão porque, certamente, quando nós não ultrapassamos a nós mesmos naquilo que estamos sentindo, nós não alcançamos a plenitude do nosso equilíbrio. E uma das grandes dificuldades de nós não ultrapassarmos esses limites são os apegos. Quando nós ficamos ressentidos, nós ficamos apegados. Nós não treinamos durante a nossa vida comum os desapegos. Os desapegos às várias coisas, às várias situações, às várias dificuldades, aos vários aspectos da nossa vida. Como treinar o desapego? Como nós avançarmos para termos uma atitude mais positiva diante da vida e não nos prendermos? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas nós nos prendemos a tantas bobagens. Falamos no início da nossa exposição que a natureza não tem pressa. E nós ficamos presos a determinadas coisas que vão se resolver no decorrer do tempo, mas a gente não dá tempo para isso, porque a gente quer que as coisas se resolvam do nosso tempo, na hora que a gente estabelece, no momento que a gente define como sendo o momento que as coisas realmente têm que se solucionarem. Desapego. Desapego às coisas, desapego às pessoas, desapego aos sentimentos. Todos nós, num certo grau, somos apegados, numa proporção maior ou menor, a uma dessas opções. Algumas pessoas são apegadas a coisas. Por exemplo, apegam-se a roupas, apegam-se a objetos materiais. Muita gente acumula coisas, casacos, camisas, calças. Em épocas de troca de estação é frequente quando o indivíduo ele abre o armário e está lá aquele casaco, aquela camisa, aquela calça que ele não usa há 5 anos. E toda troca de estação ele olha e diz assim: eu podia dar para alguém isso aqui. Mas eu acho que eu vou usar. Eu acho que eu vou usar de novo. Quem sabe esse ano eu combino essa calça com aquela camisa. Nunca mais vai usar. Nunca mais. Isso quando não é herança da tia, da mãe, da avó, né? Que já está lá há mais de 20 anos. E o armário está entupido e a pessoa não vai usar mais. Nem cabe mais lugar para nada ali dentro, porque está lá guardada. Aquela sucata, que ela não vai usar mais. Quando tem tanta gente que precisa de agasalho para o frio, de roupas que está precisando, não, quem sabe eu vou usar. Eu vou guardar mais uma estação. E esquece. Lembra uma vez por ano, quando vai reformar o armário. O que diz a doutrina espírita? Lição de desapego. Dá a roupa. Dá a roupa para alguém. Se desfazer das coisas significa se desapegar daquilo que não permanece, que não permanecerá conosco. É um exercício de saúde que a gente faça circular essa energia das coisas. Aliás, isso funciona para a economia também. Pessoas muito retentivas que só pensam em acumular acabam empobrecendo. Se vocês prestarem atenção e observarem como que gira a economia, os lugares que enriquecem são aqueles em que o capital gira, em que não permanece numa coisa só. O que vale para a economia, vale também para a energia. O que vale para a matéria, vale para o espírito também. Então é um exercício, sim, de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, dizia Jesus.
Porque os misericordiosos são os que perdoam. E os que perdoam precisam se desapegar. E a pessoa, para se desapegar, ela precisa começar por onde ela é mais apegada. Se a pessoa é apegada a nível material, ela precisa treinar a doação. Se desfazer das suas coisas. E depois colocar outra no lugar, trabalha, compra uma coisa nova, mas se desfaz daquela. Ficar com 2 cabides preenchidos de uma mesma coisa e usar uma só, não é exercício de inteligência. Porque provavelmente ela vai ficar retendo alguma coisa que vai passar para algum outro aspecto da sua vida. Ela fica presa a coisas, assim como poderá ficar presa a pessoas. Tem pessoas que ficam presas a pessoas. Esse casaco é meu. Esse homem é meu. Essa mulher é minha. Esse filho é meu. Esse amigo é meu. Isso é muito relativo, né? Os nossos filhos não são nossos filhos. São filhos da ânsia da vida por si mesma, já diria Khalil Gibran. Porque ele sabia do fundo da sua sabedoria que as pessoas não são nossas. As pessoas passam por nós. E nós precisamos ser com elas e não ter a elas. No momento que nós nos intitulamos donos de alguém, nós perdemos a paz. Porque nós temos que fiscalizar permanentemente a pessoa. É aquela mãe com aquele filho que já cresceu, mas que ela não deixa crescer. Então ela não deixa estudar fora, não deixa ter namorada, ela não deixa ter amigos, ela não deixa ir para a vida, porque ela tem que cuidar dele. É uma relação de dependência que gera culpa, que gera aprisionamento, que é a perda de paz. Deixar ir os filhos para a sua vida. Deixar que os amigos circulem na nossa vida. Deixar que as pessoas circulem por nós sem que a gente possua as pessoas. Exercício de paz. Porque no momento em que nós deixamos que as pessoas passem por nós também, nós já estamos treinando para um momento derradeiro. Quem de nós não perdeu ou perderá alguém importante na sua vida? No momento que eu digo, essa pessoa é minha, eu estabeleço que ela não pode faltar. E ela vai faltar. Ou nós vamos faltar a ela. Aquele pai vai partir. Aquela mãe vai partir. A esposa vai partir, o marido vai partir, o filho vai partir. Haverá dor maior que essa. No entanto, eles não são nossos filhos. São filhos da ânsia da vida por si mesma. E nesse exercício de psicologia profunda da transcendência, nós precisamos pelo menos começar a deixar que eles possam passar. Porque a doutrina espírita nos explica que no momento que eles desencarnam e a pessoa não aceita, ela não deixa que ele se liberte. Ele fica em torno aprisionado, apegado. Muitas vezes, já merecendo respirar os novos ares da vida nova, dos aprendizados nas universidades do astral superior. E nós aqui, no pouco tempo, tenho a certeza que faltará para a nossa vida, uma vez que nos 200 mil anos de existência da vida humana, do 1,5 bilhão de vida na Terra, os 70, 80 anos que vamos ficar aqui, é uma insignificância. Não. Ele não podia ter deixado. Ele tinha que estar aqui comigo. Deus não é justo. E a pessoa perde a paz. Porque se estabelece o sofrimento desnecessário. Não estamos falando da pessoa não sentir. Não estamos falando da pessoa não ter sentimentos quando se despede de alguém que passará para um outro plano da vida. Inevitável sentir, mas necessário que a pessoa desenvolva a ciência da paz, do conhecimento espírita, de saber que quando alguma coisa acontece na nossa vida e nós não temos controle sobre ela, que era necessário que acontecesse. E naquele instante nós estamos treinando o desapego das roupas, das coisas, dos casacos, das calças, das pessoas e dos sentimentos.
deixar que os sentimentos possam ir também. Se eu fico irritado com alguém, talvez eu tenha razão naquele momento, mas que ele possa ir também. Que eu me desapegue daquilo, que eu dê a chance de um novo dia para sentir outras coisas. Através do esquecimento, através de uma capacidade que muitas vezes sozinhos nós não temos condições de alcançar. É quando, nesse momento em que estamos presos a sentimentos passados e perdemos a paz, estamos presos a mágoas, a ressentimentos, a cóleras, a preocupações que sejam, ansiedade, angústias, e não nos bastamos por nós mesmos. O exercício da espiritualidade. Quando nós recorremos àquilo que está além de nós. Quando já não somos nós, como Jesus dizia através da oração, orai e vigiai. Ele sabia do alto, da sua sabedoria, da sua psicologia profunda, que esse ser humano, que só tem 200 mil anos, ele ainda é muito pequeno se ele contar apenas com ele próprio. Ele precisará do transcendente, ele precisará da força espiritual de Deus, para que nos momentos mais difíceis ele tenha alternativas além daquelas comuns. Eu não sei se vocês já experimentaram isso, mas quando a gente recorre à oração, quando a gente recorre à espiritualidade, alguma coisa além do que nós mesmos passa a fazer parte de nós. É quando Jesus assinala a necessidade de nós buscarmos os valores de ordem espiritual e desenvolvermos o grande sentimento, que é certamente a sua grande lição em toda a sua passagem da sua vida na Terra, que é o amor. Não esse amor a que estamos tão acostumados a acreditar que seja amor, mas o amor maior que Ele dedicou para nós, o amor da espiritualidade, o amor da ajuda ao próximo, o amor da caridade, o amor que faz a pessoa sair dela mesma em busca de outros, que não são apenas os outros da sua família, mas que são os outros seus irmãos da sua grande família de desconhecidos, da família universal. E é Ele que irá dizer, numa célebre passagem da sua vida, quando os discípulos, atordoados e ainda confusos pela mensagem de Jesus, do Cristo, do Mestre que estava entre eles, sem entender muito bem o movimento a que Jesus estava dando início naquela ocasião. Numa época em que era muito comum as perseguições dos movimentos políticos. Eu não sei se vocês sabem, mas tudo era proibido. Uma ordem de pensamentos diferente dos pensamentos vigentes era motivo de condenações rigorosas, como uma crucificação, por exemplo. Então, os movimentos chamados subversivos tinham que se esconder nas reuniões secretas, e os seus adeptos, eles se encontravam através de sinais secretos. Se reconheciam através de sinalizações. Hoje ainda, várias ordens do pensamento humano se comunicam por sinais, como forma de se reconhecerem quem seja daquela ordem de pensamento. No tempo de Jesus era muito comum. E os seus apóstolos e discípulos, percebendo que Jesus estava trazendo uma ordem nova de ideias, um dia chegaram para ele e disseram: Mestre, qual será o nosso sinal? O que respondeu Jesus? Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Este é o sinal. O sinal é o amor. E o lar Fabiano de Cristo, que nesse ano completa 30 anos
de atividades ininterruptas e diárias, de assistência às pessoas, através da caridade, é a reedição viva do trabalho do amor junto às pessoas. Dentro desta casa, que hoje homenageamos nessa data, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. As pessoas que aqui frequentam estão de parabéns porque estão exercitando a grande mensagem do Cristo. Não nos interessa dizer que somos desta ou daquela região da cidade, ou que viemos desse ou daquele lugar, sequer se temos essa ou aquela religião, porque por aqui passam pessoas de todas as ordens. Nessa casa espírita, vigora, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Há 30 anos, no trabalho de amor ao próximo, quando encontramos na referência maior de Jesus, o nosso eixo de referência, aquilo que nos sinaliza a nossa prática, que nos motiva a essa palestra, a que todos vocês possam levar daqui, se não um código de conduta absoluto, o que seria impossível, para regular a ciência da felicidade e da pacificação interior, senão, contudo, apenas um modelo muito singelo daquilo que Jesus nos ensinou. Porque também ele sabia do alto da sua psicologia profunda, do seu evangelho de amor, que todos nós somos indivíduos que precisamos nos modificarmos para alcançarmos a passo e passo, sem muita pressa, mas com muita firmeza, os cumes maiores da nossa evolução. Sabia ele que nós somos verdadeiras ilhas de sentimentos. Guardamos dentro de nós os sentimentos mais confusos, mas também os mais preciosos. E conta uma lenda que é exatamente a lenda da ilha dos sentimentos, que certa feita vivia numa determinada localidade, numa ilha, todos os sentimentos. Lá estavam guardados a tristeza, a vaidade, o amor, a sabedoria. Todos os sentimentos viviam nessa ilha, assim como nós, na ilha do nosso mundo interior. E chegou o aviso de que essa ilha seria inundada. O amor foi aquele que recebeu a notícia e ele correu para dar essa notícia para todos os outros sentimentos. Peguem os seus botes, os seus barcos, porque a ilha será inundada pelas águas. E aconteceu o que acontece sempre com o amor. Ele se lembrou de todo mundo e se esqueceu dele mesmo. As águas começaram a subir e o amor começou a se afogar. Foi quando veio o primeiro barco, era o barco da riqueza. Era aquele barco muito lindo, cheio de ouro, cheio de prata. O amor olhou para o barco da riqueza e disse: riqueza, riqueza, me leva contigo. A riqueza olhou para o amor e disse: ah, amor, o meu barco está cheio de ouro, está cheio de prata. Tu não cabes aqui dentro. E dificilmente o barco da riqueza carrega o amor. Porque se no barco da riqueza sobrasse um pequeno lugar para o amor, essa riqueza seria uma riqueza em abundância. Seria uma riqueza com paz. No entanto, a riqueza foi embora e veio o segundo barco. Era o barco da vaidade. O amor olha para o barco da vaidade e diz: vaidade, vaidade, me leva contigo.
A vaidade olha para o amor e diz: ah, amor, mas tu estás tão sujo. O meu barco é um barco limpo. Tu vais sujar todo o meu barco. E dificilmente a vaidade carrega o amor. Porque se ela soubesse que ao carregar o amor ela seria não mais vaidade, ela seria autoestima, ela conquistaria a ciência da paz. E foi embora. Foi quando veio então o terceiro barco. Era o barco da tristeza. O amor olha para o barco da tristeza e diz: tristeza, tristeza, me leva contigo. A tristeza olha para o amor e diz: ah, amor, eu estou tão triste, mas tão triste, que eu prefiro ir sozinha. E dificilmente a tristeza carrega o amor. Porque no momento que a tristeza carregasse o amor, ela se transformaria em solidariedade e deixaria de ser só. E a maior parte das vezes, a tristeza é o resultado da solidão. E foi embora. Foi a vez então de vir o barco da alegria. Alegria, alegria, me leva contigo. Mas a alegria estava tão alegre que nem viu o amor e passou reto. O que nós chamamos de alegria, na psicologia da paz, muitas vezes é o que mais falta, porque é uma alegria algariada em que nós nos esquecemos de convidar o principal convidado, que deve ser dos momentos alegres, dos movimentos da nossa vida, que são as pessoas portadoras de amor. Porque muitas vezes nas nossas alegrias nós festejamos apenas os elementos materiais e esquecemos os espirituais. E foi então quando o amor ficou triste. Porque já tendo passado esses vários barcos, ele achou que iria morrer. Foi quando então veio um pequeno barquinho. Um barco pequenino com um velhinho dentro. Ele já cansado, nem pediu ajuda, mas aquele velhinho bondoso estendeu a mão para o amor e disse: amor, sobe no meu pequeno barco que eu te levo comigo. O amor estava tão exausto que adormeceu profundamente. Quando ele acordou, ele já estava em terra firme. O barquinho já tinha ido embora com o velhinho. É quando então o amor sobe a grande montanha, porque no alto da montanha mora a sabedoria. E o amor se encontra com a sabedoria e pergunta: sabedoria, quem era aquele velhinho que me salvou? A sabedoria olha para o amor e diz: mas tu não sabes quem é aquele velhinho? Não, eu estava tão cansado que eu esqueci de perguntar o nome daquele velhinho. Aquele velhinho, amor, é o tempo. Mas por que só o tempo me trouxe até aqui? Porque na conquista da paz, só o tempo é capaz de ajudar a entender um grande amor. Forte abraço a todos. Muito obrigado.